Irmãos, nós seguimos no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus e hoje nos versículos 23 a 30 nós temos a continuação da passagem que nós vimos ontem sobre o jovem rico. Jesus está mostrando a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Ele diz: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lembrando que o jovem rico, quando Jesus pede para ele algo a mais, além da observância dos mandamentos, para que ele vendesse tudo, e então desse aos pobres, ou seja, tivesse aquela generosidade, desse a mais do que ele precisava realmente dar para conquistar a salvação. Ou seja, alçar voos mais altos. Diante deste pedido de Jesus, o jovem rico, ele entristeceu-se porque ele tinha muitos bens e ele era apegado nesses bens. Então o evangelho de hoje mostra que essas pessoas que são apegadas nos seus bens, estes bens temporais, estes bens deste mundo, dificilmente entrarão no reino dos céus, porque não conseguem por si só se desprender, se desamarrar, parar de colocar a sua confiança nestes bens materiais. Geralmente o rico dos nossos tempos sempre pensa que ainda não é rico o suficiente. Se ele tem $1 milhão, ele quer 2 milhões e assim sucessivamente. Essa ganância, esse querer sempre mais, enquanto Jesus diz que a porta para o reino dos céus é estreita. E para passar por essa porta estreita, irmãos, nós precisamos nos desapegar dessas coisas, desapegar dos nossos pertences. Não que sejam algo ruim termos bens, mas nós não podemos colocar a nossa confiança nestes bens. Nós precisamos ter o nosso olhar voltado para Deus e colocarmos a nossa confiança nele, como crianças, deixando que Jesus nos guie, deixando que Jesus transforme as nossas vontades. E é esta a pobreza, a miséria que Jesus nos chama a viver, esta bem-aventurança de nós identificarmos em nós que nós somos pobres, miseráveis espiritualmente, ou seja, que nós ainda não somos maduros o suficiente, que nós ainda não fizemos nada suficiente que fosse possível para a gente alcançar o reino dos céus. A gente tem que ter esta mentalidade e ter esta ganância, essa boa ganância de nos doarmos sempre mais, de verificarmos, que nós podemos nos entregar mais, que nós podemos nos colocar mais a serviço, que nós podemos rezar mais, querer se doar mais. Essa é a entrega que Jesus pede de nós, que nós tenhamos a humildade de reconhecermos que nós precisamos e podemos amadurecer muito mais na fé. De oração em oração, de caridade em caridade, nós podemos crescer espiritualmente, então alcançarmos voos mais altos, alçarmos voos mais altos. Isso é que Jesus nos chama a viver também no Evangelho de hoje, a entregarmos tudo, a nos esvaziarmos de nós mesmos, a não colocarmos a nossa confiança nos bens temporais, a deixarmos tudo, ou seja, a deixarmos a nossa vontade, a vontade do homem velho de lado, para amarmos, para obedecermos, escutarmos e colocarmos em prática a vontade de Deus na nossa vida. E aqui no Evangelho nós temos o contraste entre o jovem rico e Pedro. O jovem rico que entristeceu-se quando Jesus pediu para ele vender tudo, dar aos pobres, ou seja, ser generoso, dar a mais do que ele precisava dar para seguir Jesus. Enquanto Pedro diz o seguinte: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber?
É uma alegria, Pedro exclama isso com alegria, porque Jesus estava falando da dificuldade dos ricos alcançarem o reino dos céus. E Pedro, ele reconhece, né, que é uma verdade. Eles deixaram tudo, os apóstolos, para seguir Jesus na contramão do jovem rico. Então Jesus diz a recompensa dos apóstolos, que eles também sentarão, né, em 12 tronos no reino dos céus para julgar as tribos de Israel. Mas também Jesus mostra a recompensa para nós hoje. Se nós nos doarmos mais, se nós abrirmos mão das nossas vontades para fazer as vontades de Jesus. Ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ou seja, além de alcançar a vida eterna, que é o que nós precisamos buscar insistentemente todos os dias, que é a nossa salvação, ainda teremos uma recompensa 100 vezes maior em relação àquilo que nós abrimos mão. Uma recompensa ainda aqui nessa terra. E essa recompensa, irmãos, é saber que nós somos amados por Deus, que independente do que o mundo possa nos ofertar, independente do que o mundo possa, das aflições do mundo sobre nossa vida, nós tendo a confiança que Deus nos ama, que Ele se fez homem, que Ele entregou a sua vida por amor a nós e nos ama com um amor divino, com o Espírito Santo, mesmo apesar dos nossos pecados, Ele nos ama e quer que nós sejamos salvos. Essa é a recompensa maior daqueles que abrem mão das suas vidas, abrem mão de tudo que é importante para fazer a vontade de Jesus. Portanto, irmãos, coloquemos a nossa confiança no nosso Deus que quer o nosso bem, que se entregou por amor a nós, que morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. E com o olhar voltado sempre para Jesus, trilhemos um caminho de santidade, para que um dia possamos alcançar o reino dos céus que Jesus, com muito amor, inaugurou para nós. Amém.